Saudações dos amigos, com vocês Cristiano para o canal Russificando e o canal do Camarada Comissário. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do filme que foi exibido ontem, Som Sepioca. O filme foi um sucesso, só para vocês terem ideia, nós tivemos mais de 1.853 visualizações e, para surpresa de muita gente, tivemos inclusive a participação de brasileiros que estiveram nos combates no Donbass, ou seja, no leste da Ucrânia, entre os quais o Rafael Miranda, que inclusive conversou conosco. Eu ainda vou fazer o upload desse trecho em que ele mencionou o que viu. Na verdade que ele não entrou em muitos detalhes, porque como ele mesmo diz, é muita história para pouco tempo. Quando ele falou, também já estava muito tarde, ele tinha que acordar cedo no dia seguinte, quer dizer, foi um verdadeiro ato de heroísmo, posso dizer, ele ter conseguido ainda acompanhar, ter nos dado a honra da presença dele. E nós tivemos pessoas de diversos países. Brasil, claro, Moçambique, eu vi também, Angola, claro, russos também, eu acredito até que uns 95% dessas 1.853 visualizações sejam exatamente de russos. Até porque quando você faz um stream longo, então esse stream ele sempre aparece para outras pessoas que estão acompanhando aqui as transmissões de vídeo. Então muita gente vê aquela cenas de filme, e claro, hoje ele facilita muito para quem quer acompanhar filmes. Veja só os comentários aqui. Ivan Kuznietz, ele colocou Ruja Bula, quer dizer, foi pior. Imagino que ele se refira, no caso, à vida real. Outro colocou, estou compartilhando na minha página do VK, teve um que escreveu, maldito seja Bandeira. O áudio está muito bom, parabéns pelo trabalho Cristiano. Meu Deus, até perdi o apetite. Eu acho que isso aqui foi na hora que tem a cena do bombardeio contra as criancinhas. Ainda colocaram até aqui, né? O cara tem uma camisa igualzinha do Cristiano. Não é à toa que eu odeio essa escolha. Então, quer dizer, as reações do público são muito interessantes. Muito interessantes. Até agora o filme está disponível ainda na minha página, no VK, evidentemente. Porque no VK e não no YouTube, porque se colocar no YouTube ele derruba, ele vai dizer que tem violência, ou então vai pegar a questão dos direitos autorais e vai derrubar não só o vídeo, como também penalizar o canal. Infelizmente essa é a política do YouTube, então você não tem muita liberdade, né? Nessa hora as redes sociais e sites russos acabam sendo de grande utilidade, assim como também o Telegram. O Telegram já estão até querendo proibir aqui no Brasil, né? Eles não conseguiram nem proibir o Telegram na Rússia, que tem grandes hackers a serviço do governo, quanto mais aqui no país como o Brasil. Surreal, simplesmente. Bom, mas o que trata o filme? O filme trata de um pai de família, ele é o personagem principal do filme, que passa por toda uma catarse ao longo do filme. Um filme que tem, diga-se de passagem, uma excelente fotografia, efeitos especiais, inclusive efeitos violentos, muito fortes e realistas. Você tem um excelente acompanhamento musical, né? Tanto no início, a música de tensão, no final você tem a entrada dos deuses no Valhalla, do Richard Wagner, e, claro, uma história que procura, digamos assim, de forma bastante resumida, inclusive com personagens fictícios, mostrar o que foi que aconteceu na Ucrânia no ano 2014. O ano 2014, que foi um ano muito difícil, não só para a Ucrânia, como para milhões de pessoas, né? Muita gente, inclusive, se solidarizou, saiu aqui do Brasil, pegando basicamente o que tinha, praticamente sem dinheiro, e foi combater no leste da Ucrânia. Aqui o meu canal organizou inclusive ajuda humanitária para o Donbass, né? Ajuda que foi entregue não só numa coletânea, como também teve pessoas individuais, teve gente que chegou a mandar 2.000 euros para lá, que na época, né, isso aí era muito dinheiro. Então, quer dizer, houve muita gente que se solidarizou com toda essa tragédia e tentou ajudar essas pessoas. O filme retrata bem a questão dos morteiros errantes, que muita gente testemunhou, inclusive em comentários, até hoje tem gente que fala disso.
Morteiros errantes por quê? Porque o objetivo desses morteiros era transformar a região, desertificar a região, despovoar e passar a sensação de que os insurgentes, né, estavam fazendo aquilo com a população, quer dizer, jogar a população contra os insurgentes pró-russos, né, os insurgentes que estavam defendendo a terra deles. O filme, como eu mencionei em uma outra oportunidade, ele também mostra o lado ucraniano. Ele mostra, por exemplo, os nacionalistas ucranianos, que são mostrados como idiotas, idealistas idiotas. Você tem, né, do lado ucraniano, inclusive, um liberal russo. Os liberais russos eu já conheci muitos pessoalmente, quando eu morava na Rússia. Pensam exatamente como aquele personagem. Ele diz assim, não, a Rússia é um país de escravos, né? Ali se colocar lixo no prato deles, eles comem e depois ainda vão pedir mais. Ele faz essa citação. Tem um outro, né, que participou da Maidan e diz, não, agora que a gente vai entrar na Europa, vai ficar tudo bem pra gente. Esse discurso, né, está em alta desde 2004. Só que até hoje nada melhorou nessa Ucrânia. O país só tem mais dívidas, mais problemas, guerra civil, desentendimento, né, radicalização da população, uma juventude que hoje é preparada para ser não cidadãos, não patriotas, e sim fascistas. Você tem vídeos de crianças, né, sendo ensinadas que elas têm que matar russos, né, matar os chamados mascalhei, que eles têm que matar comunistas, têm que derrubar a estátua de Lenin. Eles acabaram com o comunismo na Ucrânia. O problema é que não acabaram só com o comunismo, acabaram também com a economia, acabaram com o desenvolvimento, acabaram com a produção, acabaram com praticamente tudo que foi construído exatamente sob esse comunismo, que eles tanto odeiam. Uma situação muito trágica e muito triste, né? Considerando que a Ucrânia era a segunda república mais desenvolvida, mais avançada da União Soviética. Durante os anos 90, a situação da Ucrânia era inclusive até melhor do que a da Rússia em determinados momentos. Só que acabou escambando exatamente para o abismo durante a década de 2000 e durante os anos 10. Exatamente devido a uma coisa chamada Maidan e outra chamada Euromaidan. E muitas pessoas, inclusive, se arrependeram depois. Teve muita gente que foi para a Rússia. Até hoje, a Rússia, o departamento de imigração é cheio de ucranianos que tentam tirar a cidadania russa. Tem gente que diz que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas você fica imaginando, em plena época da Segunda Guerra, cidadãos soviéticos tentando obter a cidadania da Alemanha nazista. É uma coisa completamente surreal. Mas isso acontece hoje. Você tem cidadãos ucranianos que tentam, inclusive às vezes até renunciando à cidadania ucraniana, tirar a cidadania russa. Então que invasão é essa? Em que os ucranianos massivamente vão para a Rússia. Depois dos uzbeques, o principal grupo de imigrantes na Rússia são os ucranianos. E o personagem principal é exatamente isso. Ele é É claro que o filme não deixa claro qual é a cidadania dele. Não, deixa sim, porque ele diz, né, não, ficamos sem passaportes. Então deixa entender que se trata de um passaporte, evidentemente, ucraniano. Só que eles não podem ir para a Rússia porque a fronteira ainda é controlada por tropas ucranianas e porque ser um passaporte fica complicado você entrar em qualquer país. E o que acontece? O personagem principal, ele tenta criar uma realidade ilusória para ele. Ele acha que pode, porque ele esteve no Afeganistão, porque ele viu, né, os companheiros queridos dele morrer sem ele poder fazer nada para ajudá-los, ele acha que basta ele virar de costas para a guerra que ela simplesmente não vai existir. Ele diz, não quero que isso aconteça com a minha família. E durante todo o filme ele é alertado, primeiro pelo Gritsai, que o convida para se juntar às tropas dos insurgentes, depois pelo filho dele, que quer se alistar nos insurgentes, e ele chega a dizer para ele, né, pai, você, enquanto essa guerra acontece aqui em nosso país, você quer ir embora para a Rússia. Aí ele diz assim, não, para mim a coisa mais importante que existe é a família. E ele diz assim, não, a família é importante, mas e o resto que se dane?
Nem todo mundo tem uma amiga em Varônias para poder se esconder. E aí é que ele explica, né, a sua motivação, porque dele não querer participar dessa guerra, porque ele não quer pegar em armas. Só que isso não adianta, porque a guerra já está acontecendo no país dele, já está acontecendo no entorno dele. E é exatamente através dos olhos dele que, no filme, nós vemos ela acontecer, quando ele socorre as pessoas, sai passando de vila em vila para poder atender essas pessoas. E quem são essas pessoas? São militantes do Partido Comunista, são comunistas de carteirinha, são guerrilheiros, são tropas russas? Não. Eles podem até ser na cabeça dos nacionalistas ucranianos, na cabeça do governo ucraniano, mas que na realidade se tratava de cidadãos pacíficos, civis, que não queriam aquela desordem, aquela bagunça, aquele zaralho que estava acontecendo em Kiev. E o personagem principal, ele constrói uma realidade ilusória em torno de si, ou seja, de que ele pode fugir da guerra simplesmente dando as costas para ela. O problema é que ele só vai mudar de atitude no filme, ele só vai concluir a sua catarse quando ele perde toda a família em um bombardeio de um dos morteiros errantes. Não apenas ele, como também o Gritsai, quer dizer, tem uns pais idosos que morrem nesse bombardeio. Então, é só a partir daí que ele passa a querer pegar um fuzil. No final, ele acaba pegando um fuzil, tomando um fuzil em mãos e se juntando ao Grupo Wagner. O Grupo Wagner, que a propósito não se apresenta como Grupo Wagner, ele só diz que vieram ajudar, ele encontrou o livro e aí o filme dá, como se diz, a referência, né? Eu encontrei um livro e eu vou lê-lo nas horas vagas. Daí começa a tocar a entrada dos deuses no Valhalla, a entrada triunfal dos deuses no Valhalla, a famosa composição de Richard Wagner, e ele mostra o livro lá, tá lá, né? Richard Wagner, Obras Escolhidas. E aparece no final o personagem principal já no Grupo Wagner. Então, quer dizer, uma alusão, achei muito bem bolada, né? Uma boa sacada de quem fez esse filme, a forma como ele apresenta essa questão. O final, inclusive, que é uma referência já a outro filme, salvo engano, eu acho que ali é uma referência ao Apocalipse Now, né? Só que o Apocalipse Now, que é um filme que ainda tenho que assistir, ele termina com helicópteros indo embora em direção ao pôr do sol, e ali, em vez dos helicópteros, você tem os combatentes do Grupo Wagner caminhando em direção ao sol. Quer dizer, é uma referência nítida a um outro filme famoso. Outra coisa, o filme é dotado de simbologia. No filme você não vai ouvir uma só vez alguém falando em bandeira, em bandeirismo, em fascismo. Não, em fascismo é falado sim, né? Falado em fascismo e fascistas durante a conversa, quando o pai de um dos personagens está contando sobre a juventude dele, né? Quando ele diz, quando os fascistas estiveram aqui, então realmente tem esse momento. Tem uma alusão também aos nazistas, quando um dos personagens, que é um mercenário alemão, ele começa a falar em alemão com um polonês que estava do lado dele, começa a dizer, mein Großvater, né? Quer dizer, o meu avô, né? O meu avô esteve aqui e eu vou terminar o trabalho que ele começou. Ele, quer dizer, faz uma alusão ao neonazismo na Alemanha de hoje. Basta lembrar que a Alemanha ela foi alvo de um escândalo quando, em uma postagem no Instagram do Bundeswehr, o atual exército alemão chamado de Bundeswehr, foi colocado lá uma foto de um uniforme nazista, como sendo o uniforme do atual exército alemão. Quer dizer, pelo menos eles mesmos se entregam, né? Pelo menos são sinceros nisso. Então, os simpatizantes do nazismo, hoje nas Forças Armadas da Alemanha, tem e muitos, inclusive, há até rumores de que alguns deles, né, chegaram a pensar em uma espécie de golpe contra a Angela Merkel, mas um golpe que nunca aconteceu, por uma série de fatores.
que hoje você tem partidos como a AfD, você tem partidos como eu acho que se chama Nacional Democrático, eu esqueço agora o nome desse partido. Tem um partido lá que é um partido abertamente neonazista, em plena Alemanha, e que a extrema-direita, nas últimas eleições, conseguiu mais e mais vagas no parlamento. Um partido, aliás, um partido bastante pós-moderno. Você tem, inclusive, se a gente pegar aqui, por exemplo, a AfD, em vez de pegarem a suástica, né, que antes do nazismo era um símbolo muito popular, eles pegaram um símbolo parecido com o da Nike. Pegaram um símbolo parecido com o da Nike, pegaram uma advogada lésbica, que hoje tem grande popularidade no mundo inteiro, essa história de lesbianismo, de LGBT, esse tipo de coisa. Pegaram uma advogada lésbica e eles conseguiram mais vagas no parlamento. No futuro próximo pode ser que eles venham a conseguir muito mais assentos, muito mais projeção política, digamos assim. Então, existe essa alusão, quer dizer, o fato do nazismo hoje estar bem vivo na Alemanha. Outra coisa que eu achei interessante, que trazendo para a questão do simbolismo, a questão do sol negro. O sol negro, tem uma hora que a garotinha, que tem um papel importante no filme, ela está desenhando e chega lá a mãe de um dos personagens e diz assim para ela: por que o seu sol é preto? É uma cena muito rápida, mas o sol negro é uma referência, uma referência exatamente ao fascismo, ao obscurantismo. O sol negro, que é um símbolo alusório ao crepúsculo. O crepúsculo, quando você tem um corpo solar que encobre, quer dizer, o sol, que é um corpo cheio de luz. E aí você tem o sol negro, né? Quer dizer, o crepúsculo, que é um símbolo obscurantista e muitos até colocam como sendo um símbolo neofascista. Então você tem esse momento também no filme. É um filme que, na minha opinião, foi bem feito, podia ter sido melhor. É um filme que de 5 estrelas, eu dou 4 estrelas, e é um filme que tem que ser assistido principalmente por essas pessoas que falam em ucranianização do Brasil. Pessoas como a Sarah Winter, pessoas como o Sérgio Moro, pessoas como o Eduardo Bolsonaro e pessoas como os bolsominions, principalmente. São pessoas que querem fazer aqui no Brasil a mesma coisa, construir esse mesmo cenário. De achar que existe uma invasão comunista, gente que vê comunismo até no símbolo do McDonald's, na bandeira do Japão, e que acha que por isso essas pessoas tem que passar a faca nessas pessoas, tem que enforcá-las, tem que matá-las, porque elas seriam uma espécie de inimigo do Brasil. Esse é um pensamento muito perigoso, e o Som do Sepioca, ou seja, o Sol Abrasador, filme que eu tive a honra de traduzir, e ainda coloquei inclusive nos créditos, né, nas legendas. Legendas Cristiano Alves. Coloquei no início e ainda coloquei no final, para depois não ter alguém que vai apresentar, né, como sendo as suas legendas, dizer que fez uma pesquisa, né, e aí colocar lá todo bonitinho na página dele e na página dela. Então eu fiz questão de deixar isso bem claro. Eu vou colocar ainda para vocês a conversa que eu tive tanto com o Eduardo Lima quanto com o Rafael Miranda, para que vocês acompanhem. Então, assistam o Sol Abrasador e disseminem esse filme o máximo possível. Lembrando que esse foi um trabalho inteiramente voluntário que eu fiz para vocês. Trabalho voluntário esse que, claro, vocês não precisam pagar, mas se quem quiser contribuir, quem quiser de alguma forma expressar a sua gratidão, vou deixar para vocês o link do meu Pix, para o qual vocês podem enviar alguma coisa, e serei grato. Qualquer valor que vocês puderem enviar, não estou passando por uma crise aqui, se eu posso mandar R$5, né? Tá excelente, né? Eu vou ficar muito grato a você por esse reconhecimento.